Paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para aprender, para crescer na graça e no conhecimento da palavra do Senhor. Que eu possa ser bênção onde eu passar e você também, na nossa igreja, no trabalho, com a vizinhança, na nossa família. Mas, Beth, eu falo de Jesus e minha família não quer nem saber. Continue. Não faça com insistência, não vá falar para incomodar, mas tenha sabedoria. Quando o seu filho for trabalhar, antes dele, deixe uma mensagem de Deus, um versículo no quarto dele. E assim vai para o esposo, porque Deus vai estar trabalhando. É Deus que restaura, que liberta e que salva. Você e eu é só um instrumento. A Bíblia diz que nem é por força nem por violência. Então vamos ter sabedoria, mas não vamos parar. Amém? Se você vai ver de manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. E se for à noite, boa noite. Mas o importante é que a gente interaja. O importante é que a gente cresça com a palavra. É a palavra que dá direção, é a palavra que abençoa, é a palavra que fortalece. É a palavra que nos dá a vitória. Amém? Estamos no livro de Gênesis agora aprendendo, ouvindo e lutando para ser como ele foi, Moisés. Estamos nesse livro, já fomos para o primeiro capítulo, hoje é o segundo. Hoje é do 11 ao 22. Qual é o título? Pense antes de agir. Muitas vezes não pensamos, vamos pelo impulso, falamos coisa que fica difícil de apagar, por mais que peça perdão, mas fica como é que eu posso falar? Um vidro rachado. Ou então tomamos uma atitude sem pensar, onde o outro é inocente. Então tem tantas coisas. Você pode até ver com seus olhos ser outra coisa. Você pode pensar, julgar e não ser, como também pode ser. Mas só podemos agir no tempo de Deus e com a sabedoria de Deus. Então, em nome de Jesus, pense antes de agir. Vamos aprender com os erros de Moisés, para eu e você ter mais limite, ter coerência, ter equilíbrio. E se não pode resolver, recue. Se não pode resolver, vigie. Se não pode resolver, ore, louve, jejue, que Deus faz. Agora o tempo é dele. Amém? Êxodo 2, do 11 ao 22. E aconteceu naquele dia que, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas, e viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. Veja que ele saiu lá de Faraó, do palácio, para ver seus irmãos. Por quê? A mãe dele não passou um tempo com ele? A filha de Faraó não pagou o salário dela? Então Moisés sabia que ele não fazia parte do Egito, mas era do povo dos hebreus, ele era um hebreu. Mas ele passeou, o que o Senhor queria é que ele observasse. Porque muitas vezes tem coisas terríveis que a gente não pode fazer nada. E se for colocar a mão, só piora. Veja o que aconteceu. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou ao egípcio e escondeu-se na areia. Ele matou o egípcio e escondeu ele na areia. O que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Mas ele não fugiu. Ele foi lá observar. No lugar de recuar, não, agiu. Por isso que está o título, pense antes de agir. Veja as consequências. Tornou a sair no dia seguinte, e eis que 2 homens hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que feres a teu próximo? Vai ele de novo se meter numa situação. Não era a hora, não era o tempo. Por mais que a situação esteja terrível aos seus olhos, com o esposo, com o filho, no seu trabalho, se não é o tempo, se você não pode fazer nada, então não é o tempo. Se você não tem como agir, se colocar a mão só vai piorar, então vá orar, vá louvar, vá jejuar, vá ler a palavra, que aquilo que a gente não faz, Deus faz. Pelejarás por vós e vós calareis. Se cale e deixa o Senhor pelejar. O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensa matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: certamente este negócio foi descoberto. Veja que ele tinha matado um egípcio, ele não sabia, mas aqueles que estavam brigando já sabiam daquela situação.
A Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem escondido que não venha a ser mostrado. Está lá em Marcos 4:22. Então vamos vigiar, vamos ter cuidado, porque o que se faz de bom lá na frente vão ver, e de mal também. O que se planta, colhe. Moisés achou que ninguém sabia, mas ali acusaram ele. Aquilo que eu e você não pode fazer nada, não coloque a mão. Não haja, porque as consequências vão ser terríveis. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian, assentou-se junto a um poço. Veja que ele foi criado no palácio. Mas quando foram falar a Faraó que ele matou um do povo dele, né? Do povo do Egito, ele procurou matar Moisés. Existem coisas que não podemos colocar a mão. Existem coisas que mesmo que nos machuquem, deixa com o Senhor. Lembre-se, pense antes de agir. E o sacerdote Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e puseram dali. Moisés, porém, levantou-se, defendeu e deu de beber aos rebanhos. A gente vê que Moisés era um líder por natureza, né? Porque veio a pessoas para atrapalhar aquele povo, aquelas mulheres, e ele foi e tomou uma providência. Naquele momento ele agiu corretamente, porque naquele momento ia ter livramento de Deus para a vida dele. Vai ter livramento de Deus para mim, para a tua vida, mas tudo é no tempo certo, tenha calma. Voltando elas a Ruel, seu pai, ele disse: por que hoje tornaste tão depressa? O pai daquelas moças viram, né, que o trabalho delas foi muito rápido. E elas disseram: um homem egípcio nos livrou da mão dos pastores e também nos tirou água em abundância e deu de beber ao rebanho. Ele não era do egípcio, ele não era egípcio, ele era hebreu. Ele socorreu aquelas mulheres. Providência de Deus. Deus tem uma providência para te socorrer. Está desempregado? Ele vai abrir porta. Se você só está num bico, na hora certa ele abre porta. Tenha calma. E disse às suas filhas: e onde ele está? E onde está ele? Por que deixaste o homem? Chamai-o para que coma pão. Aí o pai foi e disse: chama para que coma pão. Olha o agir de Deus. Pão é a palavra de Deus. Quem come desse pão jamais terá fome. É a palavra de Deus. E ali o pai delas mandou chamar aquele homem, o agido grande. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora. Veja, além do mais, foi convidado para morar ali. E recebeu a esposa, uma esposa, filha daquele homem. Deus é fiel, ele cuida. A qual deu à luz um filho, e ele chamou o seu nome de Gerson, porque disse: peregrino fui em terra estranha. Moisés disse, né? Peregrino fui em terra estranha. Ali o Senhor já começou a trabalhar na vida de Moisés, porque Moisés saiu corrido, porque Faraó queria matar, porque ele matou aquele egípcio. Mas até quando erramos, até quando agimos de forma errada, pensando que estávamos agindo certo, quando o Senhor conhece no coração, ele dá livramento, ele socorre, ele cuida dos dele, porque ele cuidou de Moisés. Ele ajudou Moisés na hora certa. Foi ali ajudar aquele homem, ainda se casou com a filha dele. Deus é providência, Deus cuida dos seus. Eu e você tem dono. Tenha calma, por mais que a situação esteja difícil. Lembre-se do tema, pense antes de agir. Tem coisas que só o Senhor faz. Você sabe se você pode agir ou não. Se não pode agir, deixa que o Senhor faz por ti. Amém? Aqui em Eclesiastes 7:8 diz o seguinte: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Está vendo que é melhor o final? Melhor é o paciente do espírito do que o altivo de espírito. Seja paciente. Por mais que está difícil agora, melhor vai ser o final do que o altivo de espírito. O que é o altivo do espírito? Aquela pessoa altivez, orgulhosa, tem amor próprio, acha que tudo ela está certa,
a altivez dela vai lá em cima. Não, vamos ter paciência, vamos ser humildes, porque o Senhor é que trabalha. Lembre-se, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Por mais que esteja difícil agora, mas o final vai ser melhor. A dor de hoje é a alegria de amanhã. Então, em nome de Jesus, não tome uma atitude precipitada. Lembre-se, pense antes de agir. Porque Moisés foi passear, viu toda aquela situação, viu aquele homem sendo injusto e matou o egípcio. E não haveria necessidade disso. Porque tem coisas que só o Senhor faz. Então, se você não pode fazer nada, você pode ser uma adoradora do Senhor. Você pode deixar na mão do Senhor. Descansa no Senhor. Porque aquilo que está difícil hoje, o teu choro de hoje vai ser a alegria de amanhã. Mas não haja pelo impulso. Faça a sua parte de adoradora. E quem vai pelejar, quem vai te dar de vitória é o Senhor Jesus. O que é que diz em Eclesiastes 9:2? Tudo sucede igualmente a todos, tá vendo? Qualquer situação pode ocorrer com todos. Portanto, é necessário pensar antes de agir. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao impuro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Então, qualquer situação ocorre com você que serve a Deus e quem não serve. Existem coisas que temos que ter prudência. Quantos não crêem no Senhor e a chuva, o sol, vem para tudo e para todos? As estrelas à noite, a claridade do céu vem para todos. Não é verdade? Então tenha calma, porque tanto um crente pode hoje estar feliz como amanhã ter um infarto. Pode ter uma porta de emprego hoje abençoada, como amanhã a porta se fechar. Porque tudo acontece com qualquer um de nós, o justo e o injusto. Então, em nome de Jesus, pense antes de agir. Não haja como Moisés, mas o Senhor foi tão grande, tão misericordioso, que levou ele para o deserto, fez ele casar ali com a filha de Jetro e passou a ter uma esposa e foi trabalhar no deserto. Deus é fiel. Deus é poderoso e glorioso para fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Se você já agiu antes de pensar e houve consequências, uma vez eu já fiz isso, descansa. Passa a ser adoradora, te arrepende de verdade, porque o Senhor te dá chance. O Senhor te dá uma nova chance, o Senhor cria uma nova situação para a tua vida, seja espiritual, seja financeira. Quando a gente se rende aos pés do Senhor, quando a gente se prostra em adoração, em louvor, em arrependimento, a chance chega. E a glória da segunda casa será maior que a primeira. Não esqueça disso. Mas em nome de Jesus, se tem algo que você não pode fazer nada e está inquieta, descanse. Tire toda a ansiedade louvando, adorando, pedindo ao Senhor para derramar a paz dele. Porque ele disse aos discípulos, a minha paz vos dou, não como o mundo dá. A paz do mundo é dinheiro, é fama, é sexo, é tanta coisa, que isso não é paz, isso é dor, isso é vazio na alma. Mas a paz do Senhor tem coerência, tem discernimento, tem sabedoria. A paz do Senhor tem direcionamento. Peça essa paz, independente da situação, tenha calma, pare de agir. Se já agiu, não haja mais. Fique como adoradora e o Senhor vai resolver. Amém? A dor de hoje é a alegria de amanhã. Não esqueça, pense antes de agir. Amém? Fique todos com Deus. Um cheiro no coração e até amanhã.